Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Lucas, capítulo 24, verso de número 50. Lucas 24, versículo 50. Glória a Deus. A partir do versículo 49. Do 49 em diante. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, se retirava deles, sendo elevado para os céus. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. A Bíblia Sagrada é um livro extraordinário, e todas as vezes que nós mergulhamos na palavra de Deus, nós percebemos o propósito de Deus, a vontade de Deus de que nós venhamos cumprir a carreira pela qual Ele propôs para cada um de nós. Deus tem uma carreira proposta para cada ser humano. Todas as pessoas, elas nasceram com um propósito. No decorrer da vida, nós vamos descobrindo o propósito pelo qual nós nascemos. E quando a gente conhece a palavra de Deus, fica mais fácil ainda de nós identificarmos o propósito pelo qual nós existimos. Todas as pessoas nasceram com propósito. Ninguém veio a este mundo sem propósito. Em alguma área, Deus chamou você para fazer algo. No planeta Terra, todos os seres viventes têm um propósito. Amém, queridos? Amém. E a Bíblia diz que o propósito da vinda de Jesus foi morrer na cruz para que nós pudéssemos ter de volta a salvação. Amém. E ter a comunhão com o Pai. Amém. Jesus nasceu com um propósito. Jesus sabia qual era a missão dele. Jesus tinha a plena convicção pelo qual motivo ele veio ao planeta Terra. E Jesus nasceu como eu e você. Jesus nasceu de uma mulher. A Bíblia diz que Maria, ela foi cheia do Espírito Santo e nela foi gerado nela Jesus, o Filho de Deus. E ele nasceu, e a Bíblia diz que ele nasce em Belém, da Judéia. Ele é criado em Nazaré. E a Bíblia nos mostra que quando ele inicia o seu ministério, com 33 anos, Jesus inicia o seu ministério com um propósito. De quê? De levar as pessoas a terem conhecimento acerca do reino de Deus. Porque até então, as pessoas não tinham um entendimento claro sobre o reino de Deus. Porque durante toda a Antiga Aliança você pode entender como o Antigo Testamento. Toda a Antiga Aliança, os homens que passaram desde Adão até João Batista, eles tentaram passar como era o reino de Deus para os seres humanos, mas eles passavam de uma forma limitada. Eles não conseguiram passar a mensagem do reino de Deus completa. Por quê? Porque todos eles, desde Adão até João Batista, todos eles tinham fragilidades, falhas e defeitos. Eles tentaram passar o máximo que eles puderam acerca de Deus. E da melhor maneira que eles puderam. Só que, diferente de Jesus, que veio de lá, Jesus veio dos céus para a terra. Então Jesus, ele chega com uma mensagem clara acerca do reino de Deus. Jesus chega com uma mensagem clara acerca do caráter de Deus. Jesus veio com uma mensagem clara acerca do propósito pelo qual o ser humano nasce. Porque Jesus, ele tem a clareza das coisas. Eu costumo dizer que toda a Antiga Aliança é como um quarto com a luz apagada. A gente tem dificuldades de encontrar as coisas num quarto com a luz apagada. Mas a Nova Aliança, na pessoa de Jesus Cristo, é um quarto com a luz acesa. Amém. Nós conseguimos perceber as coisas no seu devido lugar e compreendemos até por que passamos por situações complicadas na vida. Amém. E passamos a entender que não é Deus que gera os problemas nas nossas vidas, mas sim as nossas escolhas traz problemas para as nossas vidas. E quando nós caminhamos na palavra de Deus, a gente vai compreendendo isso no decorrer do conhecimento revelado, da luz da palavra chegando até nós.
E Jesus dá início ao seu ministério com 33 anos e começa a revelar com clareza o ministério e o propósito pelo qual ele veio, a vontade de Deus. Ele começa a revelar com muita clareza. Jesus, ele ressuscita pessoas, Jesus cura pessoas, Jesus liberta pessoas, Jesus dá vista aos cegos. Jesus, ele faz com que pessoas que não tinham perspectiva nenhuma de vida sejam alcançados com a perspectiva de vida. Jesus, ele traz o reino de Deus para a terra. Ninguém tinha mais um contato claro com o reino de Deus. Aí Jesus, ele abre as portas e diz: eis que é chegado o reino de Deus entre vós. Amém. Oh, Jesus disse: o reino de Deus chegou. Amém. Se o reino de Deus chega, agora o império das trevas não tem mais autoridade, não tem mais domínio, não tem mais controle sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a rua que você mora, sobre o bairro que você mora, sobre a cidade que você mora, porque você agora entendeu que o reino de Deus chegou. Oh, aleluia! Quando você entende que o reino de Deus é superior ao império das trevas, você começa a sobressair, você começa a superar, você começa a estar acima de todo principado, toda potestade, toda a horte espiritual da maldade, qualquer dominador das trevas que venha contra você e a sua família, você repreende, você diz: aqui não, porque agora o reino de Deus chegou. Oh! O reino de Deus chegou. Aonde Jesus chega, o reino de Deus está com ele, ele opera dentro do reino, ele se move no reino de Deus, ele faz tudo conforme o reino de Deus. Jesus traz a realidade do reino de Deus para a terra. Amém. Aleluia. E a realidade do reino de Deus é superior à realidade do reino dos homens. A realidade do reino de Deus é superior ao império das trevas. Então, onde Jesus chega, ele faz o bem. E a Bíblia diz que ele faz o bem a todos. Amém. A todos. Você não vai ver Jesus matando ninguém. Você não vai ver Jesus colocando doença nas pessoas. Você não vai ver Jesus rejeitando as pessoas. Você não vê Jesus expulsando as pessoas, excluindo as pessoas. Não. Você vê Jesus levando a elas o reino de Deus, o amor de Deus, o propósito pelo qual ele veio. Ele veio trazer a esperança, a paz, a alegria. Ele veio trazer sozo, ele veio trazer salvação. Então, quando você entende isso, você começa a amar a Deus, a querer Deus. E nunca mais você quer se afastar dele, porque você entende que ele é bom. E o contrário disso não é Deus. Quando você vê alguém chegar para você com uma palavra de destruição, de morte, não aceite. Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Jesus é bom. Jesus é a imagem perfeita do Pai. Jesus é a imagem perfeita de Deus. Moisés não conseguiu trazer a imagem perfeita de Deus. Abraão não conseguiu trazer a imagem perfeita de Deus. Josué, os juízes, os profetas menores ou maiores não conseguiram trazer a imagem perfeita de Deus. Eles faziam limitadamente. Jesus, ele é a imagem perfeita de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Um dia Filipe disse: mostra-nos o Pai. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê a Deus. Quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Eu faço o que o meu Pai manda eu fazer. Eu só falo o que o meu Pai manda eu falar. Eu opero conforme o meu Pai me ordena a operar. Eu não faço além do que o meu Pai me determina a fazer. Então Jesus não mata. Diga: Jesus não mata. Jesus não mata. Jesus dá vida e vida com abundância. Jesus não rouba. Jesus não destrói. Amém. Jesus não tira. Amém. Jesus é Deus. Amém. Em forma humana. Deus encarnado. Ele veio até nós. O Verbo se fez carne. E nos trouxe vida. E vida boa. O Evangelho não é uma cruz nas costas, mas... E o sofrimento, uma pendúria, uma dor. Evangelho não é carregar pedra nas costas. Evangelho não é tão difícil. Não, o Evangelho hoje é uma vida boa. Servir a Deus é ter uma vida boa.
uma vida alegre, feliz, satisfatória. Amém. Uma vida de gozo pleno, de prazer, e dizer assim, nossa, eu desfruto de tudo que é bom na terra e ainda tenho Deus em meu favor. Aleluia. Tem gente que acha que servir a Deus é tão complicado, é pesado. Não, servir a Deus é uma novidade de vida. Porque Ele te surpreende todos os dias. Agora, servir ao mundo, sim, é uma pendura, é um sofrimento. Porque lá no mundo a coisa é pesada. Lá tu tem que ser o melhor. E quando tu é o melhor, ainda te derrubam. Aqui não. Aqui você tem um fardo leve, suave. Você tem o Espírito de Deus com você. Eu estou falando de Jesus para você entender. O ministério de Jesus, ele foi curto. Ele foi 3 anos e alguns meses. E com 3 anos e alguns meses, Jesus revolucionou o mundo, trazendo para nós uma mensagem extraordinária, recheada de glória, de poder, de autoridade, de cura, de libertações. Em 3 anos e meio ele revolucionou. Mas, Ronaldo, Jesus é o Filho de Deus. E você é filho de quem? Ele é o Filho de Deus, mas ele é o primeiro dos filhos de Deus. Quem é o segundo? Glória a Deus. A mesma autoridade, o mesmo poder que foi delegado a Jesus, investido em Jesus, ele foi dado a nós. Jesus, ele morre na Páscoa. Ele cumpre o seu ministério. Jesus, ele pregou em 5 províncias, 17 cidades e algumas aldeias. O ministério dele foi rápido. E ele morreu na Páscoa. Ele morre, ele disse aos discípulos que era necessário que ele morresse, para que se cumprisse o que a Escritura dizia sobre ele, que ele tinha que morrer, um justo morrendo pelos injustos, um santo morrendo pelos os impuros, os pecadores. Então ele assume o nosso lugar, ele substitui a mim e a você. Ele toma o nosso lugar, ele morre. Como o Cordeiro Pascual, ele morre. Na sua morte, a Bíblia diz que entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo houve um rompimento na morte de Jesus. O vínculo da Trindade foi rompido na morte de Jesus. Jesus fica só na cruz e morre. E a Bíblia diz que Jesus vai ao inferno. Mas ao 3º dia ele ressuscita. E a Bíblia diz que ele passa mais 40 dias com os discípulos. E é onde nós chegamos em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Jesus aqui, ele está ressuscitado. Ele já está aqui com 43 dias. 3 dias ele ficou no sepulcro. 40 dias ele está com os discípulos, comendo pão, bebendo água, comendo peixe, em um corpo ressuscitado, em um corpo ressurreto. Jesus, homem ressuscitado, pelo poder do Espírito Santo. Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em nós. Oh, esse poder é o poder do Espírito de Deus, que tirou ele lá da região dos mortos e trouxe ele de volta para a região dos vivos. O mesmo poder extraordinário que moveu pedra, que moveu tudo naquele sepulcro cedido por José de Arimateia, esse mesmo poder está em nós. Aleluia. E ele ressuscita. E ele ressuscita após 3 dias. Ele fica 40 dias com os discípulos. Jesus aparece em vários momentos. Ele aparece no caminho de Emaús. Ele aparece num quarto onde os discípulos estavam com medo, trancados, com medo dos judeus religiosos. Os discípulos estavam com medo de morrer também, como Jesus. Jesus aparece para as mulheres num cenário. Jesus, ele se move de um lado para o outro durante os 40 dias, porque ele tinha que completar a missão dele, que era de anunciar o reino de Deus plenamente. E a Bíblia diz que nas últimas instruções de Jesus, depois dele ter feito todas as maravilhas, Jesus está no Monte das Oliveiras. Diga comigo, Monte das Oliveiras. Numa aldeia chamada Betânia, que ficava 3 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. A mesma aldeia que morava Marta,
que morava Maria e que morava Lázaro, o amigo de Jesus, a qual ele ressuscitou após 4 dias de morto. Amém? Jesus está em Betânia, sobre o Monte das Oliveiras, dando as últimas instruções aos discípulos dele, que no contexto ali não eram mais só 12. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que havia aproximadamente 500 pessoas. 500 pessoas já servindo ao Senhor ali, seguindo a Ele, fora os discípulos, ouvindo as últimas instruções da pessoa de Jesus. Aproximadamente 500 pessoas. Pode colocar aí, 1 Coríntios capítulo 15. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Pai é bom e Ele está no controle. Aleluia, aleluia. Versículo 1. Irmão, vos lembrais do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Continuando aqui no versículo de número 4. E que foi sepultado, ressuscitado ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Está escrito aí? Amém. Pronto. Porque eu estou pregando, ensinando, e eu estou andando aqui nas Escrituras, para os irmãos entenderem. Jesus foi visto por 500 irmãos, fora os discípulos. Jesus está dando as últimas instruções, falando o que? Olha, gente, eu vim do céu, e para o céu eu voltarei. Eu completei a minha missão, eu morri e ressuscitei. Eu já trago na minha mão o sangue da nova aliança, que eu fiz com o meu Pai e com vocês lá na cruz. Agora é o seguinte, eu voltarei. Eu tenho que voltar. E Jesus dá instruções finais. Eu imagino, pense comigo. Eu quero que você raciocine. Jesus dando as últimas instruções, dizendo, olha, vocês são meus discípulos. Eu vou voltar para o meu Pai, porque eu já completei a minha missão. Agora eu quero dizer para vocês, lá no céu é assim. Lá no céu tem ruas de ouro. Lá no céu tem o rio da vida. Lá no céu tem a árvore da vida. Lá no céu tem uma praça, tem toda uma estrutura. Lá tem coisas maravilhosas. Eu vivi isso lá. Eu vim para a terra para salvar o homem, para resgatar o homem do erro que ele cometeu no Éden. Mas lá tem coisas extraordinárias. Jesus falando para esses irmãos, mais de 500 irmãos, fora os 12. Jesus falando acerca do céu, e eles recebendo uma revelação do próprio Jesus, o Filho de Deus, de tudo que tinha lá. Então, foram 40 dias de instruções, de 40 dias de ensinamento, depois dele ter ressuscitado no 3º dia. Esses irmãos estavam cheios de instruções, cheios de revelações, cheios de entendimento de tudo que há no céu. Oh, aleluia! Eu imagino o coração deles cheio de revelação da palavra de Deus, cheio de compreensão, cheio de entendimento da palavra de Deus. Aí Jesus encerra as últimas palavras dizendo a eles, olha, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém. Vá para Jerusalém e fique lá. Até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Vá para Jerusalém e fique lá. Fique lá até que a promessa que o meu Pai disse através do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, a Bíblia diz que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, jovens terão visões, até sobre servos e servas derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Então havia uma palavra profética de que Deus derramaria do espírito dele sobre toda a carne novamente. Aí Jesus ratifica essa palavra. Jesus disse, olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que se cumpra a promessa que da parte de meu Pai vocês ouviram. Fique lá, não saiam de lá. E a Bíblia diz que Jesus falando essas palavras, a Bíblia diz que ele vai subindo. Ele vai subindo. Olha o texto aí de Lucas que acabamos de ler. A Bíblia diz que Jesus vai subindo. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, abençoe. E aconteceu que enquanto os abençoava, falando as últimas palavras,
A Bíblia diz que foi elevado para os céus. Imagine aquela multidão de pessoas ali, vendo Jesus ser elevado para os céus, e eles cheios de instruções, vendo Jesus sendo elevado para os céus. Cheios de revelações de tudo que tinha no céu. Cheios de entendimento. Jesus disse, agora vocês fiquem em Jerusalém e espere a promessa de meu Pai se cumprir. Espere o Espírito Santo vir sobre vocês. Não saiam de lá. E saiu aquela multidão de pessoas em direção a Jerusalém. E foram para o cenáculo em Jerusalém. Foram para um ambiente onde foi realizada a última ceia. A última ceia de Jesus com os discípulos foi exatamente no cenáculo em Jerusalém. Tem um pastor amigo meu que esteve em Jerusalém, ele disse para mim, ele disse, Ronaldo, exatamente aonde foi a última ceia, foi exatamente nesse local que os discípulos se reuniram aguardando a promessa do derramamento do Espírito Santo. Aonde foi a última ceia, foi exatamente onde eles se reuniram aguardando a promessa do derramamento do Espírito Santo. Agora pense comigo, Jesus morre na Páscoa, ele passa 3 dias sepultado, ele ressuscita e fica mais 40 dias com os discípulos. Isso dá um total de 43 dias. E agora, Jesus dá a ordem para eles, vai para Jerusalém e ficai lá, fique em Jerusalém, até vocês receberem o poder que vai vir do alto sobre a vida de vocês. Até vocês receberem um revestimento, uma capacidade espiritual para vocês avançarem na missão da propagação do Evangelho pelo mundo. Porque vai vir sobre vocês, além da revelação da palavra que eu dei a vocês nesse tempo todo, vai vir para vocês uma capacidade espiritual para vocês levar essa palavra com ousadia. Para vocês levar essa palavra com intrepidez, para vocês levar essa palavra com firmeza, para vocês levar essa palavra com muita convicção. Não saiam de Jerusalém até que tudo se cumpra na vida de vocês. E a Bíblia diz que vai para Jerusalém, para o cenáculo em Jerusalém, esses irmãos. Pastor Ronaldo, qual o entendimento, qual o entendimento que você tem sobre isso? Por que você disse que era aproximadamente 500 irmãos? Porque a Bíblia vai dizer para nós que permaneceram em Jerusalém há cerca de 120. Para permanecer cerca de 120, tinha que ter mais de 12. Agora imagine, se foram mais de 500 que receberam a revelação de Deus, porque só 120 começaram a desfrutar dos benefícios, a desfrutar desse poder. Porque só 120 receberam o cumprimento da promessa. Alguém desistiu no meio da caminhada. Alguém que estava cheio de entendimento, cheio de conhecimento, cheio da revelação de Deus, cheio do rema, desistiu de aguardar o cumprimento da promessa. Está tão bom esse silêncio. Eu gosto desse silêncio. Você já percebeu que a coisa está dessa forma? Existe uma promessa. E as pessoas estão desistindo dela. Só que fique tranquilo. A promessa que Deus faz, ela cumpre. Os irmãos todos no cenáculo, só que em contrapartida, do lado de fora do cenáculo de Jerusalém, estava previsto a ocorrer uma das festas solenes de Israel, chamada Festa do Pentecoste. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles estavam em Jerusalém, nas proximidades da festa. Só que a festa de Pentecoste é uma festa que ela acontece 50 dias após a morte do Cordeiro, após a Páscoa. Aí só que Jesus disse para eles, olha, ficar em Jerusalém até que do alto. Jesus não disse até a festa de Pentecoste. Ele disse, ficai lá até que do alto vocês recebam o Espírito de Deus. Jesus não disse o dia e nem a hora. Jesus disse para ele, fiquem lá. Não vou dizer nem o dia e nem a hora que vai vir. Mas se vocês ficar lá e permanecer, vocês vão receber o que o meu Pai prometeu para a vida de vocês.
Só que nesse interim, pastor Tomás, nesse interim, nessa espera, imagine comigo, muitos chegando assim, eu vou mudar, eu vou tirar o nome de Pedro da história e vou botar o seu. Pedro era o pastor da igreja primitiva. Pedro foi o primeiro pastor da igreja primitiva. O líder era Pedro. Tinha João, tinha Tiago, mas o líder era Pedro. Imagine as pessoas chegando para Pedro dizendo assim, Pedro, vai começar a festa agorinha lá fora. E eu não aguento mais ficar aqui esperando não. Deixa eu sair daqui. Aí no caso aqui é o pastor Tomás. Pastor Tomás, tem tanta festa lá fora. Tanta festa cultural. Tanta festa boa. Tantos fogos. Tanta coisa, né? Tanto ajuntamento de gente lá. As buzinas estão tocando, pastor Tomás. Eu queria sair um pouco aqui da igreja. Deixa eu ficar lá um pouquinho lá fora. Depois, se der tempo, eu volto. E o pastor Tomás, que não é dono de ninguém, ele só é o guia, ele diz, fica à vontade, pode sair. Eu imagino o Pedro abrindo as portas e saindo 1, saindo de 2, saindo de 3, saindo de 10. E foi saindo para quê? Para participar da festa de Pentecostes, que todo ano acontece em Jerusalém até hoje. Os judeus religiosos até hoje celebram a festa de Pentecostes lá. E eles sabiam como era a festa de Pentecostes. Eles sabiam como era o início da festa, sabiam como era o meio da festa e sabiam como era o fim. E eles, conhecendo isso, abriram mão da revelação que eles receberam de Jesus no Monte das Oliveiras. Eles abriram mão de esperar a promessa do Pai sobre a vida deles e foi celebrar uma festa que eles já sabiam o início, o meio e o fim. Que graça tem você participar de uma coisa que você sabe o início, o meio e o fim? Que graça tem você largar uma promessa que Deus fez para você, para participar de algo que você sabe que todo ano acontece? Larga a igreja, larga tudo, larga Jesus, larga o Espírito Santo, larga a oração, larga tudo, larga chamado, larga propósito, larga tudo e vai celebrar carne lá fora. É um negócio que tu sabe o início, o meio e o fim. Porque isso acontece todo ano. Agora, imagine o tanto de gente. Vamos fazer um cálculo. A gente pode... A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A gente pode pensar, irmão. Eu sei que a gente não pode pensar fora das Escrituras. Mas vamos pensar um pouco. 500 pessoas fora os 12. Se ficou 120, vamos botar um número por baixo. Aproximadamente 380 desistiram. 380 aproximadamente desistiram e largaram tudo. Paulo disse que tinha aproximadamente 500 irmãos. Mas 120 ficaram lá. Com vontade de ir também? Não sei. Mas preferiram ficar lá no cenáculo esperando o que eles não conheciam. O que eles nunca tinham experimentado. Aleluia. E o que eles não sabiam como iria acontecer. Você que decide. Se você quer esperar o que você nunca viu, nunca experimentou e nem conhece, ou você quer participar do que você já viu, já experimentou e já conhece. Você que sabe. Deus tem uma proposta para nós que ninguém no mundo tem. Ninguém no mundo tem. Ninguém. É algo novo. Todo dia Deus tem algo novo. Amém. Todo dia Deus tem algo novo. E a maior novidade ainda está por vir. Que é uma promessa que ela vai se cumprir. E eu espero que você esteja no cenáculo quando ela se cumprir. Eu espero. Eu desejo isso do fundo do meu coração. Porque, imagine comigo, a Bíblia diz que 120 reunidos no cenáculo, cheios da palavra revelada, porque receberam da boca de Jesus. 380 aproximadamente, nós estamos parafraseando, entendendo aqui. Lá fora, já nas vésperas da celebração da festa de Pentecostes. E as caravanas chegando em Jerusalém, tocando os pandeiros, os chofés, fazendo aquele barulho todo, festa de Pentecostes, as primícias, vamos lá, todo mundo desfrutando, é aquele momento de celebração. E a Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, eles esperaram não muito tempo. Por quê?
Porque era 43 dias para 50, era só 7 dias. Só que ninguém sabia quantos dias seria. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, 50 dias, estavam reunidos aproximadamente 120 pessoas no cenáculo em Jerusalém, quando veio um poder sobrenatural do céu. A Bíblia diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio sobre eles, de repente, um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa que eles estavam reunidos, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e cada uma delas pousava sobre a cabeça de cada um deles individualmente. E a Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Imagina aqueles 120 homens. Pedro, o que é isso? Tiago, o que é isso? Nós nunca vivemos isso em toda a nossa história de vida. Que poder é esse? E Pedro ramachora, candarabarra, e João e Tiago racomanaraceraba, todo mundo orando em línguas, cheios de um poder sobrenatural, um idioma que eles não estudaram, que eles não tiveram em faculdade para aprender, cheios de uma autoridade sobrenatural, e o barulho que ocorreu no cenáculo foi tão poderoso, foi tão alto, que a Bíblia diz que parou a festa que estava lá fora, e as pessoas que estavam na festa do lado de fora correram para a porta do cenáculo, correram para a porta, pega a visão, irmão, quando eu estou pregando aqui, correram para a porta do cenáculo, aqui é o cenáculo, e vieram ver o que estava acontecendo aqui dentro, e viram que aqueles 120 estavam como bêbados, só que era na unção de Deus, no poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles largaram a festa, lá fora. Eles vão largar, pastor Tomás. Essa terra aqui é chamada, essa terra aqui que eu estou pregando hoje, é chamada de a terra do Pentecoste. Belém do Pará. Foi aqui que há mais de 100 anos atrás começou esse negócio aqui, esse poder. Em 1911, chegou aqui em Belém do Pará 2 missionários suecos, cheios do poder do Espírito Santo, trazendo essa pregação aqui de Atos capítulo 2, dizendo, existe um poder que faz você orar em línguas. E daqui de Belém, o mundo todo recebeu esse mesmo poder. E é aqui que começou, e é aqui que vai continuar, para a glória de Deus. E a Bíblia diz que o povo largou a festa e foi para a porta do cenáculo. E estava lá os 120 tomados do poder, como bêbados. E eu imagino os 380 que largaram o cenáculo, que deixaram o cenáculo para celebrar a festa, dizendo para o outro, eu estava lá. Eu vi, Jesus falou que era para nós ter ficado lá e nós saiu todo mundo do cenáculo. Nós era para estar recebendo de primeira. Nós também era para estar lá junto com esses 120 que ficaram. Imagina o cidadão da festa, tu estava lá. Tu tinha a palavra revelada, rapaz. Tu recebeu de Jesus as instruções do céu. Olha, tu teve o privilégio que eu não tive. Os 380, eu vejo a cara deles de decepção. Decepcionados. Porque eram para ter sido os de primeira. Deus está dizendo para mim e para você, nós temos o privilégio de ser os de primeira. Para de querer ser os de segunda. Porque pode não dar tempo. Não espere para amanhã não, que você pode fazer hoje. Eu não sei o dia da manhã, a Deus pertence. O meu momento é o presente, é o hoje, é o agora. Eu tenho que fazer hoje, eu me entrego hoje, eu recebo hoje, eu aceito hoje, não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. A Bíblia diz que os 120 tomados do Espírito Santo, cheios, e os 380, eu estou pensando com você, cara de decepção.
cheios da revelação da palavra, porque receberam da boca de Jesus as últimas instruções, cheios de rema, cheios de conhecimento, mas não valorizaram a oportunidade de permanecer no local que Deus disse para eles ficarem. Eu não estou zangado não, irmão. Eu estou assim incendiado, dizendo para você que você é um dos tais. Ei, os 120 tomados da promessa cumprida. A promessa agora não é mais promessa. O derramamento do Espírito Santo, o poder de Deus não é mais promessa. Porque se cumpriu a promessa em Atos capítulo 2, hoje nós vemos os 120 celebrando no cenáculo em Jerusalém. 16 nações do lado de fora, mais os 380 que largaram o barco no meio do caminho. Se os 380 soubessem que era com 7 dias que ia cumprir a promessa, eles não tinham saído não, pastor Tomás. Eles tinham ficado lá. Eu não sei quando é que vai cumprir a promessa, mas eu te dou uma dica, não saia fora do tempo, não fique quieto. Amém, aleluia. Eu sei que tem a promessa, ela vai cumprir. Por causa da ansiedade, por causa da agonia, por causa da vaidade humana, a pessoa perde a oportunidade de alcançar o beneplácito da parte de Deus. Algo grandioso Deus tem preparado para a sua vida. Bote os pés e fica firme no local que Deus te plantou. Deus te colocou aqui, Deus te chamou para cá, então fica firme. Ninguém sabia o dia nem a hora, mas os que perseveraram, desfrutaram de primeira mão. Aí o Pedro, o primeiro pastor da igreja, cheio do Espírito Santo, um pescador, se levanta e diz, não estamos bebendo não, é 9 horas da manhã, gente. É 9 horas da manhã, nós não estamos bebendo não. É porque Jesus falou para nós, lá no Monte das Oliveiras, para a gente ficar aqui. E nós ia receber esse poder que nós não sabíamos nem o que era. E eu também até agora ainda não sei não. Mas eu quero dizer para vocês que é gostoso demais. É bom demais. Olha, e se vocês quiserem, tem jeito. Ainda dá tempo. Aí a Bíblia diz que a multidão pergunta, o que faremos nós para receber isso aí? Eu imagino que no meio estavam os 380. Ou derrota. Tendo que se humilhar agora. Para poder receber o que eles tiveram a oportunidade de receber só louvando e orando. O que faremos? Arrependei-vos. Porque chegou o reino de Deus entre vós. Aleluia. Chegou o reino de Deus entre vós. Chegou o reino de Deus entre vós. E agora? E a Bíblia diz que nesse momento, quase 3.000 pessoas, olha o tanto que o negócio é tão bom, que nessa hora quase 3.000 pessoas largaram a festa de Pentecostes e se curvaram a Jesus e aceitaram a Ele como Senhor da vida delas. E foram batizadas e receberam também o mesmo poder que veio do alto. A prova de que lá fora não satisfaz ninguém, as festas que é oferecida no mundo não satisfaz ninguém, que 3.000 pessoas largou a festa. Eu imagino a insatisfação dessas 3.000 pessoas dizendo assim, estou nessa festa de Pentecostes, é a mesma coisa. Todo ano essa história, todo ano esse negócio de primícia, todo ano essa cultura judaica, todo ano é a mesma coisa, não muda nada. Imagina essas 3.000 pessoas dizendo assim, mas como foi bom a gente estar aqui nessa hora para poder receber essa tão grande salvação. Ei, o povo lá fora está triste, eles vão para as festas, mas não satisfaz mais ninguém. Nunca satisfez, mas agora mais ainda. As pessoas vão para as festas lá, não satisfaz. Passa a noite bebendo, passa a noite na farra e chega em casa pior do que foi. Então eles estão procurando o novo. Eles estão procurando o que o mundo não pode dar. E sabe onde é que está o novo?
Está aqui na presença de Deus. Está aqui na presença de Deus. Aqui na presença de Deus não tem tristeza, não tem dor, não tem doença, não tem destruição de famílias, não tem separação, não tem filhos nas drogas, não tem filhos na prostituição. Na presença de Deus não tem família que não prospere. Todo mundo é abençoado. Você tem que decidir. Você tem que decidir hoje. Você precisa mergulhar hoje em qual lado você vai estar. Deus está falando conosco, comigo também. Você está achando que eu estou ministrando aqui, as palavras não estão fluindo? É para a minha vida. Irmãos, chegou a hora. Existe uma promessa. Existe algo vindo da parte de Deus. Aleluia. E que você não conhece, nunca experimentou e nem sabe como vai acontecer. Mas você crê. Você acredita. Eu falei aqui sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o poder que veio sobre os discípulos em Atos capítulo 2. Agora existe uma promessa muito maior, que é o arrebatamento. Aleluia. Jesus disse: eu voltarei, e eu levarei comigo um povo zeloso de boas obras. Então, aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, que foi o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que esperaram, agora nós não temos essa promessa mais. O derramamento do Espírito Santo é uma realidade. Eu, como membro do corpo de Cristo, como aquele que fui batizado no corpo de Cristo, eu já estou apto e autorizado a orar em línguas, a falar em línguas, a ser revestido do poder de Deus. Agora, se você quiser. Agora, o arrebatamento é algo que é iminente. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas assim como aconteceu em Atos 2, o derramamento do Espírito, vai acontecer em breve. A trombeta vai soar. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados em um corpo glorificado e incorruptível. E subiremos junto com os que morreram em Cristo ao encontro do Senhor nos ares, e muitos ficarão de fora porque não aguardaram o cumprimento dessa promessa. Vai acontecer. Vai acontecer. Em breve, um povo vai ser tirado da terra. Não tenha dúvida. Existe uma promessa, que é do arrebatamento. E existe uma realidade, que é do poder do Espírito Santo sobre a sua vida hoje. Realidade é aquilo que você não precisa esperar. Realidade é o que você pode desfrutar agora. Você está aguardando o arrebatamento, que é uma promessa para nos levar para o céu. Mas eu tenho uma palavra para você, poderosa sobre o hoje. Você pode desfrutar do céu aqui na terra. Amém. Como? Sendo cheio do Espírito Santo e sendo revestido do Espírito Santo. Com essa camiseta eu estou vestido, com esse terno eu estou revestido. O Senhor está dizendo: eu quero te encher e eu quero te revestir do poder do Espírito Santo. Por quê? Porque você estando revestido, você vai desfrutar mais ainda do céu na terra. E quando você for arrebatado junto comigo, nós vamos chegar no céu e não vamos ter dificuldade nenhuma de nos adaptarmos lá. Amém. Porque a gente já está vivendo o céu na terra. Amém. Agora, você quer viver o céu só lá no céu ou quer viver o céu aqui na terra? Porque os 120 decidiram o quê? Quero viver o céu na terra. E eles esperaram em Jerusalém, louvando a Deus e orando a Deus. Oh, imagina eles lá. Graças te damos, Pai. Nós estamos aqui no cenáculo em Jerusalém. Estamos aguardando o cumprimento da promessa. Eu imagino Pedro olhando para João e dizendo: como será isso, hein? Não sei. Nunca nem experimentei. Não sei nem como será.
Mas Jesus disse que era bom. Jesus disse que seria algo extraordinário. Jesus disse que nunca nós viveríamos uma experiência como essa assim. Pois é, né? Vamos louvar mais. Vamos cantar. E canta, e ora, e dá ações de graça. E canta, e ora, e dá ações de graça. E entra um dia, e entra 2, e 3, e a madrugada. E está ali Maria, mãe de Jesus. Está ali Joana. Está ali as mulheres, Maria Madalena, que foi liberta dos espíritos malignos. Estão ali no cenáculo. Enquanto os 380 saíram, os 120 se abraçam. Aleluia. Numa oração coletiva. Em uma ação de graça coletiva. Em um momento de entrega, de consagração coletiva. E o Espírito vê aquela unidade. O Espírito vê aquela união. O Espírito está ali, pronto para vir. Jesus já tinha intercedido ao Pai. Envia. Já chegou a hora. Ele disse, e eu rogarei ao Pai. E Ele vai enviar. Jesus já tinha rogado. E os 120 aguardando uma expectativa poderosa. Oh, eles esperavam o que nós temos hoje. Qual a sua expectativa sobre Deus? Sobre o que Deus tem para a sua vida? Tem gente que olha para o céu e imagina Deus tão longe, como um avião, que se vê tão pequeno, numa distância imensurável. Ei, Deus não está tão longe. Deus está tão perto, que hoje você pode desfrutar aqui nesse ambiente tão simples, tão calmo, tão tranquilo, você pode desfrutar de algo que você nunca experimentou. Mas pastor, eu tenho temor, eu fico com receio. Será que eu posso me entregar aqui nesse lugar? Aqui é o lugar de você se entregar. Mas eu nunca experimentei. Como é que vai ser? Não se preocupe como é que vai ser. Somente aceite a proposta de Deus. Você não precisa entender no momento. Só precisa aceitar. Deus não escolheu uma igreja individual, separada. Deus escolheu uma igreja unida. A Bíblia diz que quando cumpriu o dia de Pentecostes, veio sobre eles o Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Meu irmão, Deus não tem alegria e prazer de ver você, ver o irmão ser e você não ser. Deus quer que todos sejam. Deus quer todos curados. Deus quer todos prósperos. Deus quer todos cheios do Espírito Santo. Deus quer que todos trabalhem no corpo de Cristo. Deus quer todos envolvidos na obra dele. Todos se entregando para ele. Deus quer ver todos abençoados em todas as áreas. Deus é um pai bom. Eu sou pai e eu tenho certeza que não existe pai nenhum que quer ver um filho bem e outro não. Deus quer ver todos os filhos bens. E você é filho. O mesmo direito que eu tenho, você tem. O mesmo direito que o seu vizinho tem, você tem. Você é filho. Você precisa receber isso. Como é que eu recebo? A Bíblia diz que quando você abre a sua boca, o Senhor coloca tesouros dentro de você. Com a boca aberta, o Senhor coloca tesouros em você. Você pode abrir a sua boca, começando agradecendo a Deus. Aleluia! Agradeça pela saúde, pela família. Agradeça, vai agradecendo. Na medida que você agradecer aqui, o Espírito Santo vai começar a fluir em você. Se você não consegue agradecer, dê aleluia, bem baixinho. Vai dando aleluia, vai dando glória a Deus.